Olá pessoal, estou aqui de volta no canal Sérgio Torrente Ferreira e estou aqui no monte. Hoje é dia 3 de janeiro de 2022, já estive ontem aqui no monte orando, encontrei com o pastor João aqui. E aqui sempre tem gente aqui no monte. Hoje é segunda-feira, não tem ninguém, mas eu, como estou ainda em ritmo de férias, em ritmo de folga, né? E só lá pro dia 5, dia 6 que nós vamos voltar, né, a nativa. Então estou aproveitando esses dias para estar no monte orando, buscando a Deus e na luta, né? Porque se a gente quer vitória tem que lutar, né? Na batalha, porque quando a pessoa entra na batalha, se ele perde a batalha, ele perde, ele não tem vitória, né? Na guerra, né? Se ele perdeu a guerra, não tem vitória. Até na briga, se o cara entrar numa briga ali, né? No, no, no sentido secular ou no sentido espiritual, né? Nós estamos na briga mesmo. Já não é nem luta, nem guerra, nem batalha, mas é briga mesmo. Tem que pegar Satanás no tapa, ungido, né? No sentido figurado. E já não estamos nem batalhando, mas já estamos brigando mesmo com Satanás, porque já eles estão muito ousados, né? Atrapalhando todos os planos que Deus tem nas nossas vidas. Mas se a gente estiver alicerçado aqui na palavra de Deus, né? Dentro da Constituição que Deus preparou para nós, no reinado espiritual, no reinado de Deus, né? Não tem demônio, não tem capeta, não tem inferno, não tem Satanás, não tem satanista, não tem para ninguém, porque todo o poder, né, foi dado para Deus nos céus e na terra. Nem no céu, nem na terra, nem no inferno, ninguém manda mais do que Jesus Cristo. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. E a Bíblia fala assim que Jesus, ele recebeu um nome sobre todos os nomes. Então tudo quanto é coisa que existe, que tem nome, está abaixo do nome de Jesus Cristo. Mas eu quero falar aqui da palavra do Senhor, porque as pessoas, foi sábado mesmo, eu estava conversando com meu irmão sobre o negócio da morte, né? A palavra morte, o que significa a palavra morte? Morte eterna, morte, a pessoa morre e depois vai morrer de novo, segunda morte. Que negócio é esse? Então a gente estava entrando ali nesse método desse assunto, e a palavra morte, ela é uma tradução da palavra grega thanatos, que significa separação de Deus. Então quando a pessoa está separada de Deus, ele já está morto, né? Porque a palavra morte significa pessoa que está separado de Deus. Ele não tem vida, ele não tem vida espiritual, ele está morto. Por isso que a Bíblia fala assim, que todo o povo já está morto, o mundo já está morto, porque o mundo significa separado de Deus, né? Então a palavra morte significa separado de Deus. Então aqui nós vamos ver aqui por que é que o mundo, por que a criatura, quando ainda não é filho de Deus, ele é criatura, ele está morto. A pessoa está morta. Por que é que acontece isso? O que significa a palavra morto? Então aqui nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz assim, ó: Deus falando para Adão, quando ele fez Adão e colocou lá no jardim, né, no lugar chamado Éder, ele colocou lá Adão lá e deu as instruções para ele, deu os mandamentos, tinha lei. Deus começou a fazer lei e começou a escrever então a Constituição, né, no coração de Adão. E aí uma das regras é isso aqui, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E a gente vê que quando a Eva comeu, ela literalmente ela não morreu, né? Fisicamente, aliás, ela não morreu. E depois ela pegou e deu para Adão, e Adão comeu também, e materialmente ele não morreu. E Satanás falou: não, tá vendo como é que é? Deus estava mentindo pra vocês, né? Você está vivo aí. Mas o que aconteceu foi a primeira morte. A primeira morte do ser humano, a primeira vez que o ser humano separou de Deus, ele
Ele disse instantaneamente, automaticamente ele desobedeceu, né? Ele comeu juntamente com a esposa, com a mulher, desobedeceu a ordem e ele morreu espiritualmente, ele se separou de Deus. Tanto é que depois desse dia, Deus não voltou mais a falar com ele todas as virações do dia, toda tarde, né? Deus não vinha falar, porque a Bíblia fala assim que todo dia Deus vinha falar com Adão. Mas depois disso Deus não vinha falar mais com Adão. Então Deus, Satanás enganou Adão e Adão perdeu o contato com Deus. Então aí foi preciso que aconteceu. Foi preciso o próprio Deus descer do céu, vir sacrificar um animal em favor da vida de Adão e de Eva, tirar a pele do animal e costurar, fazer, né, uma roupa para Adão e uma roupa para Eva, para que eles voltassem a ter contato com Deus de novo. E é por isso que todo um ser humano de Adão para cá, quando nasce, ele nasce separado de Deus, ele nasce morto espiritualmente, por isso que tem que se consagrar a Deus, que sai do estado do morto espiritual, da primeira morte, e entra para o reino de Deus. E a Bíblia fala assim que todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, Deus dá o poder de ser chamado filho de Deus. Então é preciso uma reconciliação, sair do mundo material, do mundo espiritual das trevas, e entrar no reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. Porque todos os seres humanos têm que fazer isso. Se não fizer isso, ele já está morto, é a primeira morte. Então ele já está separado de Deus. Se ele morrer sem fazer essa reconciliação, ele já está condenado ao lago de fogo e enxofre, condenado ao inferno, né? Porque ele não fez essa reconciliação, porque desde Adão, Caim, quando nasceu, ele já nasceu separado de Deus, né? Abel, quando nasceu, eles nasceram ali, Abel e Caim nasceram separados de Deus, porque ele já nasceu, não nasceu no paraíso, eles nasceram já fora do paraíso. Eles não nasceram antes da queda de Adão e da Eva, eles nasceram depois. Tanto é que Deus ele já tinha tirado Adão, tinha tirado a Eva e tinha colocado uma espada em volta do jardim do Éden para ninguém voltar lá mais. Nem Satanás voltou, né? Nem Adão e Eva voltou, nem Caim voltou, nem Abel voltou. Então, a pessoa eles já nasceram, né? Já no reino das trevas. E para entrar no reino de Deus é preciso fazer um sacrifício. Era preciso fazer um sacrifício, porque ali Deus inventou o sacrifício, porque o homem estava morto. Ele morreu, quer dizer, se separou de Deus. A palavra morte é thanatos no grego, que significa se separou. É a primeira morte, a primeira separação. E agora nós vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que diz assim, ó: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, que é a segunda separação e final, e acabou, né? E Zefini, que nem dizia aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, Zefini, quer dizer, acabou, ponto final. Então tem a primeira morte, que é a primeira separação, que o homem já nasce nela, o ser humano já nasce separado de Deus. E para ele ter direito a ser filho de Deus, ele tem que aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aí ele tem o direito de deixar de ser criatura para ser chamado de filho de Deus. Ele tem o poder de ser chamado filho de Deus, porque Deus dá-nos o poder quando a gente aceita as condições do Evangelho que Jesus veio pregar. E quando aqui a Bíblia fala aqui nesse versículo, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 14, fala que essas pessoas não se reconciliaram com Deus. Eles não quiseram, e outros, né, não tiveram ali a perseverança, e eles não se reconciliaram com Deus.
Então eles entraram para a segunda morte, que é o final, né? Não quer dizer que o espírito da pessoa vai deixar de existir. Porque a Bíblia fala assim que é eternamente, é morte eterna, separação eterna, então não tem fim. E o outro vai viver eternamente com Cristo, não tem fim, né? Então ali passa dia, passa ano, passa década, passa 100 anos, né? Um século, passa milênio e assim vai multiplicando e não tem fim, porque o espírito da pessoa, uma vez que nasce, ele não se acaba, ele não é destruído, o espírito não. E o corpo da pessoa que horas morre, a Bíblia fala assim que até o corpo da pessoa ele vai ser ressuscitado, né? Ele vai ser ressuscitado. Então, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com os demônios, junto com Satanás e seus anjos, todos aqueles que uma vez na primeira morte, né, não deram ouvido à palavra de Deus e entraram para a segunda morte. Quando estamos na primeira morte, que é a separação primária ali, de a pessoa nasceu e não conhecia a palavra de Deus, ainda tem jeito, tem reconciliação, que é o que Deus fez com Adão. Deus deu a chance para Adão, né? E ele se reconciliou. E ele voltou a ter salvação através do sacrifício que o próprio Deus matou o animal ali, sacrificou em favor de Adão, em favor de Eva, né? E fez uma roupa de pele e costurou a roupa e deu para eles vestir, para encobrir a nudez, para encobrir o pecado. Então Deus deu uma chance para eles se levantar eles se escaparam. Aquele que escapa da primeira morte, né, ele escapa da segunda morte também. Então a palavra morte significa separação de Deus. E todos os seres humanos, né, de Adão para cá, porque Adão foi o primeiro ser humano que foi feito, todos os seres humanos de Caim para cá, Caim e Abel para cá, eles já nasceram fora do paraíso. Então já nasceram no mundo das trevas. Então precisa ser reconciliado com Deus através da aceitação do Evangelho de Cristo, né? Da constituição do reino de Deus. A constituição aqui da terra, cada país tem a sua constituição. E a constituição do reino de Deus está aqui e é para todos os países onde tiver um ser humano na face da terra, tem que ter a mesma constituição, seguir a mesma constituição aqui, obedecer ela para poder ser salvo, para poder deixar de ser criatura e ter o poder de ser chamado filho de Deus, para não entrar na segunda morte, que é a morte eterna espiritualmente. Amém? Fica nessa palavra, em nome de Jesus.